O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, continuamos nossas celebrações do tempo comum, hoje 23º do tempo comum, onde a liturgia da palavra nos apresenta a ação divina em meio ao seu povo, no sentido de libertar, onde se manifesta o amor e a misericórdia de Deus em favor do seu povo, mas especialmente dos mais necessitados e sofridos, os marginalizados. Na verdade, Deus é aquele que, como o Pai de todos, o Pai da criação, está aberto para acolher a todos e para manifestar a sua misericórdia na vida de todos. Mas isso se realiza mais eficazmente na vida daqueles que têm fé e que estão abertos à ação divina. Porém, a doutrina social da Igreja vai nos mostrar que a atitude de Jesus em relação à prática do bem, de fazer o bem, tem uma predileção especial, justamente pelos mais empobrecidos, marginalizados, porque são indefesos em relação aos outros. E aí, como o bom pastor tem a atitude de dar melhor acolhida àquele que é desprezado e está fora da comunidade. Porque, na verdade, como Deus, que é um bom Pai, não quer fazer acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, mas os trata como iguais. E nesse sentido, a liturgia de hoje quer ser um convite ao povo de Deus, para que nesta nossa caminhada terrena saibamos assimilar e praticar nos nossos relacionamentos essa atitude de Deus, né? De também não fazermos acepção de pessoas, mas nos tratarmos igualmente como Deus trata a todos. A liturgia, nesse sentido, ela aponta para a ação misericordiosa, para a esperança que brota do coração de um Deus bondoso, misericordioso, que tem compaixão e que deseja, de fato, oferecer o sumo bem a todos. O Senhor vem no sentido de libertar o seu povo em todos os sentidos, também às vezes desse fechamento em relação ao outro,
que leva ao egoísmo, ao individualismo. Deus não pode concordar nem agir assim, já que Ele, formado de uma comunidade perfeita, é justamente para servir como modelo para a comunidade do povo de Deus que está nesse mundo a caminho do reino. De fato, se tratarem como irmãos, como filhos do mesmo Pai, que é o mesmo Deus, e perceber que o outro é tão importante quanto eu na caminhada, na vida da comunidade, nos afazeres da vida da comunidade, para o crescimento, para a harmonia, para o entendimento na vida desta comunidade. A liturgia faz acenos à esperança, a este Deus que agiu por muito tempo por meio dos seus profetas, mas que num tempo oportuno ia agir Ele mesmo em meio ao seu povo, a partir da encarnação do Verbo Divino, que se faz homem em meio à humanidade, justamente com a finalidade de tornar-se mais próximo do seu povo. E próximo, ou em meio ao seu povo, Ele mesmo agir de forma a ensinar, a instruir e a servir como modelo nessa prática da bondade, da justiça, da solidariedade, do acolhimento. E a primeira leitura que escutamos no profeta Isaías, que viveu num tempo muito distante de Jesus, muito antes, remete justamente a esta esperança que brota do coração de Deus e se refere especialmente àqueles que de uma forma ou de outra estão sofrendo, estão oprimidos, estão marginalizados. Essa é uma realidade que existe em todos os tempos na história, na vida de um ou de outro. Alguém às vezes acometido da desilusão, acometido da falta de fé, às vezes acometido do abandono, da exclusão social. E aí o profeta faz então este convite ao povo a ter esperança. Era uma realidade experimentada pelo profeta Isaías no seu tempo, a partir da experiência do povo que passava por essas dificuldades. Então, para ser um alento na vida dos sofredores, o profeta faz em nome de Deus, então, este convite ao tempo da esperança, a criar ânimo, a não se deixar viver a partir das depressões, das desilusões da vida, mas Deus irá proporcionar um tempo em que tudo isso irá passar, porque Ele vai mostrar em quem está a razão da existência humana, da vivência humana. Não é em função das realidades terrenas, não é em função das vanglórias terrenas, mas a existência deve acontecer em função do reino celestial, que é conquistado para nós justamente por Jesus, né? Este Deus que se torna próximo do seu povo, então vai agir de forma a fazer com que os problemas mais sérios da vida do seu povo possam encontrar solução. E por isso que o profeta fala dos surdos, dos mudos, dos coxos, aleijados, que terão suas dificuldades amenizadas ou resolvidas. E é de fato o que acontece com a vinda de Jesus, que caracteriza este tempo da esperança de Deus, né? No Evangelho, então, nós vamos encontrar a realização, o cumprimento da promessa de Deus feita por meio de Isaías.
né? A realização e o cumprimento dessa promessa justamente a partir das atitudes de Jesus em meio ao seu povo. Ele que é este Deus, né? Como diz o profeta Isaías, é o Deus, o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus que vem habitar no nosso meio e agir de fato como um Deus e não como um ser humano, no sentido de sarar, de libertar o seu povo. Então, o Evangelho vai nos mostrar este cumprimento e esta ação divina na pessoa de Jesus. O contexto do Evangelho ainda é dos domingos anteriores, que nos mostra Jesus em territórios pagãos, né? Porque aí também deve anunciar o reino, deve fazer com que aqueles que estão fechados à novidade do reino se abram para esta novidade que é a salvação. Um povo que estava inconsciente em relação a esta salvação oferecida por Deus e que ia se consumar com a entrega de Cristo no alto da cruz, né? Toda essa região que começa o evangelista Marcos falando é uma região de pagãos, é uma região estrangeira e, como falamos anteriormente, povoada de pessoas tidas como impuras, porque eram pagãs, não tinham a unção do batismo e por isso não tinham direito à salvação. Era a ideia que predominava na cultura do povo. Mas Jesus vai romper com essa forma de pensar, com essa realidade, para dizer: a novidade do reino, a salvação é para todos, é também para os pagãos, se esses se abrem à ação divina, à graça de Deus, para também serem libertos dos seus males, né? E isso se comprova quando, estando nessa região de pagãos, trazem a Cristo um homem surdo-mudo, ou que falava com dificuldades. Pedem para que Jesus toque, para que Jesus liberte. E assim como tocou e libertou do mal tantos outros, realiza este pedido desses amigos deste homem que vão ao encontro do Senhor, claro, movidos pela fé. É uma ação que acontece na vida desse homem, não tanto pelo seu querer, porque sequer nem podia falar, né, para pedir o que desejava. Além disso, não escutava. E por isso a atitude não é dele, mas é dos amigos que se compadecem e o levam ao Senhor, porque sabiam que ele, na sua condição divina e de libertador, podia então fazer algo de bom em relação a este homem. E é de fato o que acontece. Cristo atende o pedido daqueles homens, daqueles amigos, porque foi para isso que ele veio. Este homem era como que um vivo morto, né? Ou um morto vivo. E em certo momento ele diz: eu vim justamente para dar vida àqueles que estão sem vida por causa da sua condição de marginalizados. Se afasta com o homem, sai do meio da multidão, porque não se trata de se autoafirmar, não se trata de aparecer em relação à ação divina que tem que fazer, mas em vez de permanecer para se mostrar em meio à multidão, se afasta da multidão, né? Para entrar em contato com o Pai por meio da oração, entrar nessa comunhão e então ali agir a força do Deus Trindade, do Deus que é uno e trino, e não somente de Jesus, né? E ali realiza então a cura deste homem, tocando os seus ouvidos, como também tocando a sua língua. Então,
o que quer significar este surdo-mudo no território pagão. O surdo-mudo significa justamente a atitude fechada dos pagãos e de todos aqueles que são indiferentes ao projeto salvífico de Deus, anunciado por Jesus, né? A atitude de indiferença e de fechamento é impedimento para que se experimente a eficácia divina em relação à libertação dos males de que se precisa. E, na verdade, quem não tem do que se libertar? Todos nós temos algum tipo de coisas que precisa delas se libertar. E pela ação divina, pelo reconhecimento da ação libertadora de Deus. Mas este surdo-mudo também significa a atitude agora de abertura, que pouco a pouco vai acontecendo dos pagãos, como também de todos aqueles que, talvez até inconscientemente, permaneciam indiferentes à ação libertadora de Deus. Estes amigos, como também esse surdo-mudo, representam ao começo da abertura daqueles que pertencem a essa realidade de fechamento para a novidade do reino, né? Então, aqueles que são como surdo-mudo, surdo para escutar e mudos para falar, né? Surdos para escutar a Deus, deixar-se guiar pelos seus ensinamentos, mudos para proclamar as maravilhas de Deus, né? Algo que todos aqueles que experimentaram a libertação de Deus saíram a fazer, a proclamar. Por que Jesus toca primeiro a língua? Né? Para que a língua se solte, né? A língua se solte e comece a falar das coisas de Deus. Aliás, Deus toca primeiro os ouvidos, para que os ouvidos se abram, porque quem escuta tem a capacidade de assimilar, e assimilando, sair para proclamar aquilo que escutou, né? Então, esse surdo-mudo é símbolo daqueles que são surdos para as coisas divinas, as coisas de Deus, são mudos para falar de Deus. E às vezes encontramos essa realidade até mesmo em pessoas do nosso meio, da vida, da comunidade, da própria igreja, né? Que às vezes são surdos para falar de Deus, porque não tendo tanta autenticidade na sua fé, tem vergonha, né? Tem vergonha de falar de Deus. Então esses são os verdadeiros mudos, né? Como também aqueles que ouvem, mas não aprendem, escutam a palavra de Deus, mas não se convertem. Ela não produz efeito na vida, não produz eficácia, continuam do mesmo jeito. É porque são surdos, estão surdos, e essa surdez é impedimento para se adquirir a consciência a partir desta palavra edificadora e transformadora. A abertura destes 4 amigos, como deste surdo, demonstra que o povo de Deus, como também aqueles que ainda não constituem parte desse povo, possam se abrir a essa realidade. E abrindo-se a ela, então ser contagiado com ela, e impulsionado para a prática do bem, ser testemunha na vida da comunidade, da ação libertadora de Deus, na convivência, nos relacionamentos, demonstrar a abertura para promover também essa realidade. Quem se abre para ouvir a este Deus, quem, tornando-se aberto, proclama a esse Deus, não pode ser pessoas que se sentem melhor do que ninguém, mas como o Cristo iguala-se a todos, né? Ele, como Deus que habita entre o seu povo, iguala-se a todos.
e assume uma condição até pior, de carregar nas suas costas os pecados da humanidade e experimentar a morte, para poder oferecer esta libertação plena, que é a libertação, por último, que ele realiza na vida humana, que é a libertação da morte, né? Então é o que na segunda leitura o apóstolo Tiago vai fazer, convidando o povo de sua comunidade a, estando aberto a essa realidade, esta novidade do reino, não se fechar em si mesmo, não se pautar pelo orgulho e pela prepotência, achando-se melhor do que os outros, e portanto na condição de fazer acepção dos menos favorecidos, falando materialmente. Mas se tem a consciência de povo de Deus e da lógica de Deus, então todos devem ser iguais. Uma dificuldade que o apóstolo enfrentava na sua comunidade, justamente nesse contexto religioso, muitos queriam ser melhores do que os outros, e é uma realidade que predomina hoje no nosso mundo, né? Como esse exemplo que cita lá na leitura, né? A capacidade de se dar mais atenção a alguém que chega bem vestido, bem arrumado, coberto de ouro, do que alguém que chega sujo, talvez pedindo uma esmola, porque passa fome. Quem vai dar atenção? A lógica mundana manda dar atenção a quem é rico, a quem tem as coisas, né? Materialmente falando. Mas esses aí, até a cultura da época dizia que era porque estavam endemoniados. E é uma cultura que predomina hoje em certas religiões. Que esses aí são assim por causa da sua condição de impuros, de endemoniados, que precisam se libertar para ter a prosperidade que também eles têm. E essa é uma forma equivocada de pensar em relação à ação divina. O apóstolo deixa claro: Deus, daqueles que não têm nada e que se aproxima para pedir algo, é culpa daqueles que têm, que concentra os bens de Deus nas suas mãos. Uns poucos, né? Outro dia estava lendo uma matéria dizendo que a minoria do Brasil se tornou mais rica durante esses 2 anos, considerado os anos do golpe, né? A minoria do Brasil mais rica tornou-se mais rica ainda, enquanto que os mais pobres tornaram-se mais pobres. Então, essa realidade está aí. E como povo de Deus, que olha para essa lógica de Jesus e tem Ele como modelo para a vida, não podemos pensar assim. E ver que não podemos ser a desgraça na vida de ninguém, mas sermos a graça de Deus, né? Termos a capacidade de ver o outro com os mesmos olhos que o Senhor olha, né? Com os olhos que o Senhor olha para todos. E em meio a essa realidade, sendo acolhedores da palavra e das promessas divinas, da ação divina, então, de alguma forma, sermos promovedores de um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, mais igualitário, porque é como Deus pensa, né? É como Deus sonha, é como Deus quer para a vida dos seus filhos. Então, diante dessa realidade, somos convidados a rezar, a pedir ao Senhor que nos livre desse mal, da indiferença, do fechamento, do egoísmo, a rezar pedindo ao Senhor que faça com que aqueles que o descobriram como o Senhor da vida encontrem de fato nele a capacidade de o testemunhar neste mundo tão cão, né? Marcado pela maldade, pela indiferença em relação aos outros, né? Somente a partir da vivência da palavra, do perceber Jesus como este libertador e o encantamento com esta missão, assim como é a de Paulo, como é a do profeta Isaías, aliás do apóstolo Tiago, também nós, com o nosso jeito de viver a fé, nosso jeito de ser cristãos, fazermos a diferença nesse mundo
marcado por essa realidade, semelhante a essa realidade negativa que aparece nas leituras, mas também essa parte positiva, que é o convite que Deus faz à abertura, né? A abertura dos nossos ouvidos ao soltar-se de nossa língua, para não compactuarmos com essa realidade má e de indiferença em relação a esse projeto libertador de Deus. Então, não queiramos ser surdos, não queiramos ser mudos, mas se temos alguma dificuldade nesse sentido, em relação a acolher a palavra de Deus que nos transforma, que nos liberta, ou para falar das maravilhas que Deus realiza em nós, que quer realizar, peçamos a Ele a graça, porque somente Ele pode nos libertar, né? E saiamos da condição de surdos mudos, né? De inúteis, podemos dizer assim, em relação à contribuição no projeto salvífico e libertador que Deus realiza a partir da ação de Jesus. Creio em